parte que eu estava diferenciando profissão e ocupação, né? Como eu estava dizendo, a profissão é aquilo que nós escolhemos para trabalhar e ela é regulamentada. Nós nos capacitamos e ela é regulamentada. Ela tem uma lei que regulamenta tudo isso aí. Já a ocupação não, é também um trabalho, não deixa de ser um trabalho, mas ela não é regulamentada, ela é carente de uma norma que a regulamente. E o que acontece? A acupuntura, ela ainda passa por isso, por essa situação aqui no Brasil. Ela é uma ocupação, mas ela não deixa de ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho, inclusive. Por quê? Na verdade, por hora, ela tem duas vertentes. Ela é ocupação, enquanto ela é exercida por um acupunturista ou um técnico em acupuntura, assim, que pode assim ser chamado, que quando esse técnico é reconhecido pelo sindicato, por uma entidade, pela Sociedade Brasileira de Acupunturista, e ela pode também ser exercida por um assim chamado profissional. Por que assim chamado profissional? Por exemplo, por um enfermeiro acupunturista que tem a enfermagem como profissão e a acupuntura como uma ocupação. Existe isso. Mas, apesar disso, os praticantes, os que ocupam a acupuntura, não como profissão regulamentada, mas eles têm esse reconhecimento do Ministério do Trabalho. Inclusive, o Ministério do Trabalho, ele criou o Catálogo Brasileiro de Nomenclatura, que eu vou procurar aqui um código. O que é esse Catálogo Brasileiro de Nomenclatura? É justamente um código que existe para cadastro, um código e nomenclatura mesmo, assim dizendo. Por exemplo, que você, acho que todo mundo aqui já utilizou um exemplo quando vai fazer, preencher lá a sua declaração de imposto de renda. Aí ele pergunta lá qual a sua profissão ou qual a sua ocupação. Então, assim, as pessoas que são técnicos acupunturistas, eles têm um código deles próprio, é o 225100, mas acontece também de ter, por exemplo, um psicólogo acupunturista, ele tem um código específico no Ministério do Trabalho, que não é o código só sendo ele só como psicólogo. Por exemplo, psicólogo acupunturista tem um código 251555, farmacêutico acupunturista tem o código 223425 e por aí vai. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que, em detrimento de não termos uma profissão legalizada, mas já estamos no caminho certo, porque não há óbice, não há nenhum empecilho para que seja exercida a acupuntura, inclusive para aqueles que não tenham um diploma, um certificado na área, nem de especialização, nem técnico. Basta apenas ele ser reconhecido pelo sindicato, pela Sociedade Brasileira de Acupuntura, desde que ele se habilite a fazer um exame que mostre que ele tem essa capacidade, um teste, que eu quero dizer. E uma outra preocupação que eu vejo sempre aos futuros estudantes ou alguns estudantes da acupuntura é que o Conselho de Medicina, que é uma classe mais antiga, uma classe forte, eles têm brigado há muito tempo para que a prática da acupuntura seja exclusiva deles. Mas, olha, tem um projeto de lei, na verdade não é um projeto, é uma lei já sancionada, desculpa. O número dela é o 12.842, de 10 de julho de 2013, e ela decretou e sancionou o exercício da medicina do Brasil. E sabe o que foi que ela fez? Ela proibiu, ela tem um parágrafo que proíbe que a medicina diga, olha, é exclusivo da classe médica tais atos. E entre eles está a acupuntura. Então, é proibido por lei a classe médica dizer, olha, vou dizer assim, em outras palavras, a acupuntura no Brasil não pode ser exclusivamente da classe médica. E por força de lei, por força dessa lei 2.842 de 2013. E ainda digo mais, não só da classe médica, mas da classe da saúde, porque tem jurisprudência nesse sentido. Só que sobre essa jurisprudência vamos falar mais adiante, quando eu for falar do projeto de lei que já foi aprovado, está em tramitação lá no Senado. Aí eu vou falar sobre essa jurisprudência. Mas voltando aqui, né? A prática da acupuntura tem crescido tanto
e tem sido e é tão importante que até o Sistema Único de Saúde já tem uma portaria própria, a 971 de 2006, que instituiu, né, a acupuntura como uma prática inerente ao sistema de saúde. Agora existe, na verdade, o que falta mesmo é só essa lei passar pelo Senado e ser regulamentada, para que o leque, a oportunidade de vocês, eles sejam mais abertos. E com certeza vai ser. Então, não há que se falar, eu tô com medo de fazer o curso, eu estou com medo de concluir, será que vai dar? Será? Não. No mesmo jeito que não há regulamentação, melhor ainda que não há nenhuma proibição, nenhuma, inclusive de nível de escolaridade. Hoje, né? Hoje não há. Então, é bom a gente aproveitar. Mas, assim, no mesmo jeito que é livre, né, que a Constituição prevê no artigo 5º, inciso 13, se não me engano, inciso 13, que é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, ela também prevê a possibilidade do legislador realmente exigir qualificação profissional para determinadas atividades laborais. E por que isso? Porque é dever do Estado resguardar, proteger o cidadão, porque existem realmente muitas atividades, principalmente essas profissões ligadas à área da saúde, que queira ou quer não, é ligada à área da saúde, senão o SUS não estaria aí agregando a acupuntura, né, como um tratamento. Então, é dever do Estado proteger o cidadão, proteger a coletividade, é por isso que tem que ter, não só por segurança dos profissionais, mas da sociedade, dos pacientes que serão ali tratados, que uns vejam, uns tratam como consumidor, outros como pacientes. Isso aí é uma briga que não é uma briga, é uma questão de concepção, mas aí não cabe a mim entrar nesse mérito. Então, mas é dever do Estado, então tem que ser regulamentado. E só que assim, aqui tudo demora no nosso país, né? Para vocês terem ideia, o primeiro projeto de lei mais antigo que foi proposto é de autoria do deputado Celso Russomano, o número dele é o 1549 de 2003. Já tem quase 20 anos que foi proposto esse projeto de lei, e ele foi aprovado pela Comissão de Conciliação e Justiça em 2019, mais precisamente em agosto, foi aprovado, já passou pela Câmara dos Deputados, e hoje já está no Senado. O projeto de lei foram poucas, aliás, alterou até para melhor. É o projeto de lei número 5893 de 2019. Está lá, já está no Senado, e o Senado vai decidir se ele vai manter o texto, se ele vai modificar alguma coisa. Eu, assim, a meu ver, e de acordo com o que já temos de decisões judiciais, de entendimentos jurisprudenciais do próprio STF, que não vai ter mudança aqui, não. E já lhe digo que, na verdade, é uma lei pequena, mas é uma lei de 7 artigos. 7 artigos, mas esses 7 artigos, eles regulamentam o exercício da profissão, eles garantem aos profissionais já atuantes e estudantes o princípio da segurança jurídica, que muita gente entende assim como o direito adquirido, né, que é o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, a lei não prejudicar o ato jurídico perfeito, né, o direito adquirido. Que já no seu curso, fazendo sua especialização ou curso técnico, vai ter o tempo hábil para concluir. Essa lei, inclusive, eu vou ler aqui, eu achei muito interessante para vocês que vão atuar na área, é o artigo 5º. Ela diz, ela esmiuça a competência do profissional de acupuntura e acho que ela abre um leque, ela abre um leque muito grande, é o artigo 5º dela e são 8 incisos. Aí ele diz assim, olha, que compete ao profissional de acupuntura observar, reconhecer e avaliar os sinais, os sintomas e as síndromes energéticas. O 2, consultar, avaliar e tratar os pacientes por meio da acupuntura. O 3,
organizar e dirigir os serviços de aquicultura em empresas ou instituições. O 4, prestar serviços de auditoria, inclusive auditoria, consultoria e emissão de pareceres sobre a aquicultura. É um leque muito grande. Participar no planejamento, execução, avaliação de programação de saúde, participar na elaboração, na execução, avaliação dos planos assistenciais de saúde, prevenir e controlar sistematicamente os possíveis danos à clientela decorrentes do tratamento da aquicultura e, último, auxiliar na educação com vistas à melhoria na saúde da população. Então, é um leque muito grande. Eu acredito que é um projeto de lei que ele é pequeno, mas já vai suprir muita necessidade que está aí. Não vai prejudicar quem já está na área, quem está estudando, quem planeja entrar. Inclusive, ele nem veta aqui a possibilidade de pessoas que só têm nível médio conseguirem, né, o diploma com concurso técnico. Não tem essa vedação aqui. Então, é uma lei muito boa. Agora, ela tem uma particularidade, que é o artigo 7º. Essa lei, ela não tem o que nós chamamos no direito de não haverá para ela uma vacatio legis. O que é isso? É um termo jurídico para dizer que essa lei não vai ter um período de vacância, pelo menos nesse texto, só se houver uma modificação. Então, por quê? Porque na lei de introdução às normas de direito brasileiro, uma lei, quando ela é publicada, na verdade, quando a lei é elaborada, tem que ser dito nela, a partir da publicação, quando é que ela vai passar a valer. Um exemplo disso foi a alteração recente que nós tivemos no Código de Trânsito Brasileiro, que foi publicada essa alteração no ano passado, se não me falha a memória, em novembro. E aí ele tinha uma data específica para começar a valer essas novas normas, que foi agora, dia 13 de abril, começou segunda-feira. Então, teve um período de vacância nessa lei. Já esse projeto de lei que está aí para regulamentar essa profissão da aquicultura, ela diz assim, ela não tem período, ela diz assim, essa lei vai entrar em vigor na data de sua publicação. Então, quem estiver aí pensando ainda na morte da bezerra, indeciso se começa hoje, amanhã ou para o próximo milênio, é melhor começar antes. Mas aí você vai dizer, gente, você disse que não tem nenhum problema, que a lei está aí, é boa, o projeto de lei é bom. Não, eu só quero dizer assim, no que diz respeito à atuação aos profissionais, ele não restringe, não está restringindo aqui, você só vai ser profissional da área da saúde, ela não diz isso, ela só pede que tenha a cidade técnica para tal, mas vamos dizer que aí surja uma norma, uma regulamentação no que diz respeito à carga horária. Vamos dizer que você precisava fazer só uma especialização e aí você tem que fazer um curso técnico. Você podia fazer só como é que tem uma, se não me engano, no CONS, tem a capacitação, né? Vamos dizer que você precisava fazer uma capacitação e se você estivesse fazendo antes da vigência da lei, você não ia precisar ir além, fazer um curso técnico. Em relação a isso que eu estou falando. Então, corram lá, porque vale a pena investir logo. Mas no meio de dar segurança jurídica muito, muito grande, está na área. Inclusive, ela prevê até que quem já está trabalhando na área, quem trabalha na área, mesmo sem certificado algum, é o artigo 3º, salvo engano, deixa eu ver. O artigo é o parágrafo único do artigo 4, e ele diz que quem já, o inciso 4 do artigo 4, que diz que quem, embora não diplomado, e já trabalha na área, é o parágrafo único mesmo do artigo 4, há mais de 5 anos, não vai ter problema, vai poder exercer a profissão tranquilamente. Diz também aqui que quem está cursando, vamos dizer aqui, é assegurado aos profissionais de que tratam os incisos 3 e 4 do cabo desse artigo, o direito de concluir prazo regulamentar os cursos iniciados até a data de entrada em vigor dessa lei. Ou seja, esses profissionais que já estão lá estudando, ele vai ter o tempo hábil necessário para concluir. O inciso 5, sim, que fala sobre os profissionais que não têm diploma, mas que, se tiverem há pelo menos 5 anos até a data da publicação dessa lei,
conseguirem comprovar que já trabalham com acupuntura, esses também vão ter o direito reconhecido como acupunturistas. Então, assim, é uma lei boa, certo? Não tem data para que ela seja sancionada, porque ainda tem que passar pelo Senado. Caso o Senado decida manter o texto do jeito que está, ótimo, já vai direto para a sanção do presidente. Se modificar alguma coisa, que eu acho pouco provável, não posso afirmar, mas acho pouco provável, aí vai demorar um pouquinho mais. Mas, assim, eu vou fazer uma outra observação, que apesar de vocês enquanto profissão, ainda não estarem legalizadas, mas a ocupação é totalmente aceita pelo Ministério do Trabalho, ocupação, estudo, pesquisa, a Federação FENAB, né? Federação dos Acupunturistas do Brasil, juntamente com a Sociedade Brasileira da Acupuntura no Brasil e outros conselhos, eles juntaram também nesse projeto de lei, vocês são muito bem representados, um dossiê. Nesse dossiê contém vários documentos que vão ajudar na apreciação por parte do Senado para que essa lei seja logo sancionada, e inclusive do jeito que está, e não modificando até a situação atual quanto à atuação dos profissionais, sem fechar o leque muito, também não abrir demais. É tanto que ele diz assim, olha, eles mandaram, se o presente documento tem por objetivo subsidiar o parecer do relator da respectiva lei, excelentíssimo senhor senador Eduardo Girão, assim como outras apreciações. E aí eles juntaram um documento, eu achei interessante esse documento, da Embaixada da China no Brasil. E um dos trechos da Embaixada da China, que eles frisaram aqui, é que é assim, que disse assim: para praticar a acupuntura não é necessária a formação em medicina ocidental alopática. Esse termo vocês devem com certeza saber mais do que eu. Que essa medicina alopática é a medicina nossa daqui, né? A medicina científica, né? A nossa medicina tradicional. Então, eles disseram justamente por isso que a acupuntura não deve ser inerente só a profissionais da saúde, e muito menos só a classe médica. E juntaram também vários julgados. Tudo isso é um dossiê que está junto desse projeto de lei, para que seja apreciado pelo Senado. Eles juntaram julgados, tem vários julgados, porque antes de aqui um trecho de um julgado do ministro Gilmar Mendes e do Teori Zavascki, havia muita discussão, hoje ainda há, entre os próprios conselhos, por exemplo, Conselho de Psicologia, Conselho de Odontologia, de Medicina também, é claro, é o principal, e de Farmácia, dizendo que eles queriam exclusivamente regulamentar as profissões, a profissão de acupuntura enquanto especialidade. E o que é que os ministros têm entendido, têm julgado? Não, porque a acupuntura não é inerente a nenhuma profissão. Vocês podem muito bem praticar acupuntura, mas cabe à União, através do parlamento, sobre isso delimitar, legislar. Então, é por isso que eu digo, não há risco nem do Conselho de Medicina, nem qualquer outro conselho, não, nós é que vamos decidir sobre isso. E aí, um recurso extraordinário que eu juntei também, depois eu vou juntar no grupo esse dossiê, que é interessante. Tem um trecho aqui que foi finalizado o seguinte: ele citou o artigo 5º, inciso 3 da Constituição, dizendo que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, e daí eles, o ministro Gilmar Mendes e Teori Zavascki, eles concluíram: não há nenhuma lei que torne a acupuntura exclusividade de qualquer profissão. Tem mais julgados que foram juntados pela Sociedade Brasileira de Acupuntura nesse dossiê. Então, é o que eu já disse e repito, não deve haver, na verdade, qualquer receio da prática, não deve haver qualquer receio de qualquer um de vocês fazerem esse curso, essa pós, essa especialização, porque a lei está do nosso lado. Não é só a Constituição, é a própria jurisprudência, são as decisões
que estão sendo rebatidas desses conselhos que querem dizer não, não pode, é só saúde, é só medicina, não, não, não. É a própria legislação. Nós já temos o princípio da segurança jurídica, né? O direito adquirido para aqueles que já exercem, e os que estão vindo por aqui têm respaldo jurisprudencial e teremos também legal, porque esse projeto de lei é muito bom. E antes de finalizar, eu também, ainda tenho esse dossiê, até a parte que eu mais gosto, porque puxa um pouco para a área que eu gosto de direito penal. Vocês acreditam que os próprios conselhos de vocês juntaram esses processos? Pessoas que praticavam a acupuntura chegaram a ser notificadas, na verdade não foi notificado, foi noticiado pelos conselhos. Só aqui nesse dossiê tem 3 processos, e eu encontrei mais 4, não fiz pesquisa, acredito que se eu pesquisar vai ter mais. Eu encontrei mais 4 processos, pessoas que praticantes, né, da acupuntura, que tiveram noticiado a prática como crime pelos conselhos. O pessoal lá do conselho foi para o delegado e disse: olha, esse pessoal está praticando o crime do artigo 282 do Código Penal, que é o crime de exercício ilegal da medicina, odontologia e farmácia. Aí o delegado pegou lá e disse: praticando a acupuntura, pense só. Aí o delegado pegou lá, um absurdo, nem pesquisou, foi lá e disse: vou mandar para o Ministério Público. Lavrou o termo circunstanciado, que é um crime de menor potencial ofensivo, pena pequena, e mandou para o promotor, ação penal pública. O promotor foi lá e disse: vou denunciar esse cara. Denunciou, foi para o juiz ainda foi e disse: vou receber essa denúncia, vou transformar um processo, ele vai ser processado, essa pessoa vai ser processada. E aí gerou um processo. Isso eu digo mas foram vários fatos, entendeu? E aí o que aconteceu? Foi subindo, quando bateu no STF, a decisão foi a mesma. O STF disse: como que uma pessoa dessa pode ser processada, julgada, não era nem para ser processada, ainda mais julgada, condenada, por um crime de exercício ilegal da medicina, se a acupuntura, por estar praticando a acupuntura, e a acupuntura não é inerente a nenhuma profissão. Se não é inerente a nenhuma profissão, não é nem inerente à medicina, nem à odontologia, nem à farmácia. Então, não há ilícito penal. Teve um deles foi feito, um advogado fez logo um habeas corpus, a ação penal foi trancada por ausência de justa causa, e outros foi só absolvição, e todos no mesmo sentido. O ministro dizendo: mas como se a prática da acupuntura não é inerente a nenhuma profissão? E como é que ele praticou um exercício ilegal de medicina, odontologia, farmácia? Então, todas as decisões foram derrubadas, para vocês verem que absurdo, e como a jurisprudência tem se declinado nesse sentido de reconhecer, né, não vou dizer como profissão, mas como ocupação, mas não também de tirar o direito desses profissionais trabalharem. Então, eu quero, assim, agradecer, como eu falei, como não tem muita coisa para a gente pesquisar, porque não tem legislação vigente ainda, tem decisões, tem tentativas de fechar essa legislação. Então, eu vou abrir agora para vocês, vamos abrir agora uma oportunidade para vocês, se quiserem também me retificar, porque eu conheço pouco. Grace, eu acho que alguma coisa ocorreu aí que desligou seu áudio, não deu para ouvir o finalzinho. Vê se tu consegue ligar de novo, novamente. Eu mexi. Acho que foi quando você tirou aqui. Mas parou aqui em que parte? Que eu não mexi nele aqui. Não, eu ia liberar para quem quisesse fazer alguma pergunta. Aí eu acho que acabou travando. Então eu consegui fechar, né? É só o finalzinho agora que tu falou algo aí que eu não sei se o pessoal entendeu. Vocês entenderam? Eu estava falando sobre esses processos
de exercício irregular da medicina, que as pessoas que praticam acupuntura, alguns no início foram processados, vocês conseguiram ouvir essa parte? E que o STF entendeu pelo trancamento da ação, pronto, pronto. Então, aí eu finalizei, porque, como eu falei, né, é um assunto que não tem muito leque, ainda não tem legislação específica para isso, tem decisões e tentativas de tratativas a respeito do assunto, e aí eu estou abrindo aí, se vocês quiserem me retificar, me corrigir, se vocês quiserem acrescentar, perguntar, eu estou à disposição. Tem alguma dúvida? O áudio está ok? Jessé? Tá ok, Jessé? sim. Tá ok. Pronto. Então, já que não tem a tratativa, eu quero agradecer a todos, agradecer a você pelo convite, a oportunidade de compartilhar aqui o conhecimento com vocês, e espero que tenham gostado e que tenham entendido na medida do possível. Se você quiser, Jessé, pode fechar. Pronto. Essa temática de hoje, muitas pessoas têm dúvidas, né, dificuldades. Às vezes, algumas pessoas que estão, inclusive, trabalhando, ficam receosas, às vezes até de divulgar seu trabalho. Tem pessoas que trabalham numa unidade de saúde, por exemplo, com uma, Obrigada, fun Silvia. Obrigada, doutor Dagmar. com uma função Estou agradecendo específica. as pessoas. E aí, o que acontece? Às vezes, a pessoa fica receosa. Então, aí surgiu a ideia, muitas pessoas estavam perguntando como é, pessoas que já trabalham na área, seja na área da acupuntura ou outras práticas, e foi aí onde veio a ideia de fazer o convite, né, para uma pessoa que é especialista nessa parte do direito, da legislação, e que bom que aceitou o convite para poder trazer um pouco dessas informações, esclarecer algumas coisas, tirar um pouco dos receios ou medos de muitas pessoas que, como eu já disse, tem pessoas que trabalham há 20 anos, 30 anos e às vezes não se atualizou, não está por dentro de como é que está a legislação hoje. E aí, como houve muita procura por isso, a gente decidiu trazer essa base de informação para que cada um tenha... Não, agora eu entendo como é. Claro que tem muitos documentos, né? Quem quiser também pesquisar e ler. Porém, quando vem resumido, a gente acaba entendendo melhor. Então, a ideia foi ajudar e esclarecer. Eu espero que tenha alcançado. Estou vendo aqui o pessoal dizendo que muito bom, Dagmar, excelente explanação. Então, acredito que a ideia, o propósito foi alcançado. Quero agradecer muito a doutora Grace por ter disponibilizado um momento aí, um tempo para poder estar contribuindo. Eu sei que são muitos processos no momento que a gente está, é bem complicado, mas que bom que tivemos esse momento. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela vai estar disponibilizando alguns materiais, a gente vai estar disponibilizando. Tanto serve... Eu vou disponibilizar o projeto de lei, vou disponibilizar esse dossiê para quem tiver interesse, que contém, inclusive, julgados, né, dos ministros. Eu acho importante. Sim, sim, com certeza. Então, isso aí vai servir como respaldo, né? Porque muitas pessoas não têm, talvez, esse entendimento, né? E a ideia é essa. E acredito, já deixo o convite feito para, numa outra oportunidade, trazer mais esclarecimentos para a comunidade das terapias em geral, ou dos futuros terapeutas ou futuros acupunturistas, né? Porque como hoje é uma prática que está ajudando bastante a melhorar a saúde das pessoas, quanto mais pessoas trabalhando e promovendo a saúde através de vários conhecimentos, inclusive a acupuntura, melhor para todos nós. Eu, mais uma vez, agradecer. Hoje foi um momento mais curto, mais tranquilo. Os outros dias foi conteúdo mais denso,
Amanhã também teremos um conteúdo denso, onde trabalharemos uma área que a gente sempre comenta, né, que os terapeutas acabam se preocupando em cuidar muito do outro e, às vezes, cuida pouco de si próprio. É o ditado que chama, né? Casa de ferreiro, espeta de madeira. Então, a gente vai trazer uma explanação amanhã que vai trabalhar um outro lado do que se trabalha na acupuntura ou na própria medicina tradicional chinesa, que é trabalhar a sua própria energia, ou a energia que é trabalhada na aplicação da acupuntura, a gente chama de Qi, e a prática de Qigong, e vai complementar todos esses dias que a gente teve aí com nossas aulas, com nosso aprendizado. Inclusive, acredito que muitas pessoas não tenham Obrigada, feito ainda. Livaldo. Agradecendo. Acredito que muitas pessoas ainda não tenham feito essa conexão, né, com a parte que a gente faz uma prática corporal que traz o benefício e faz essa conexão aí com a acupuntura. Vamos dar alguns instantes. Alguém aqui já veio aqui agradecendo novamente. Então é isso, pessoal. Hoje vamos liberar vocês mais cedo. Agradeço a presença de todos. Esse vídeo vai ficar disponível, eu acredito. Compartilha, né? E dá um like aí para poder outras pessoas poder ter essa oportunidade de entender um pouco melhor como é que funciona essa parte da lei, né? Enfim, é isso. Gratidão a todos. Tenham uma boa noite e amanhã estaremos aqui às 20 horas. Muito obrigado, doutora Grace. Obrigada a todas. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.